Bom dia, boa tarde, meu povo, minha pova, como é que vocês estão? Shiryu Mega aqui. E vamos de tier list atualizada dos pilotos. Isso daqui é a segunda tier list que eu tô fazendo de piloto, sabe? Já teve uma primeira, eu não vou falar de todos os pilotos, eu só vou falar basicamente do Yutong, né? Porque ele foi o último piloto que lançou no meio disso tudo, mas eu também vou falar aqui algumas coisas de alguns outros pilotos, porque a galera, vamos dizer assim, me indagou muito do porquê que tá no D, ou porquê que tá no S, sabe? Porquê que tá no B. Então vai ser alguns pilotos assim que eu vou explicar, mas eu vou começar falando do Yutong, beleza? E no final, pra você que já é inscrito no canal e me conhece há bastante tempo, ou você que é novo também, alguns recados que eu quero dar em relação a tier list mesmo, porque é uma coisa que vocês pedem muito pra fazer. Então assiste o vídeo até o final e ouve lá o recado que eu vou querer falar no futuro. Beleza? Então já curta, compartilhe, se inscreva no canal se você não é inscrito e vambora pro pai. Lembrando, link das minhas redes sociais, de grupo, do Discord, tá? Tudo aqui embaixo, beleza? Então vamos lá. O Yutong, por que eu decidi deixar ele no B, cara? Deixar ele no B. Teve gente que tava falando que ele estaria no S, estaria no A, estaria no C. Pra mim ele tá no B. Por que ele tá no B? A habilidade dele de piloto, como eu falei no review que eu fiz com ele, eu achei bem ruinzinha. Tipo, ao meu ver, é a pior habilidade de piloto que tem no jogo. Tipo, é pior. É boa, mas é muito situacional, tipo, é extremamente situacional. Você só vai conseguir basicamente utilizar ela em dois casos, no começo do jogo, ou se você tiver com algum mecha, que você consiga dar escape dele no ar, sabe? E aí você vai conseguir se movimentar um pouco mais rápido, mas é muito pouco, sabe? É uma coisa que você usa muito pouco no jogo. Não é uma coisa que você usa constantemente, tipo a skill da Mig, que tá junto aqui com ele no B, sabe? A skill da Mila você tem que ter Big Brain. Mila não, da Mig, você tem que ter Big Brain, sabe? Você recebe tiro, você sabe de onde o cara tá vindo, de onde o cara não tá vindo, e você consegue, dependendo ali, né, da situação, você consegue fazer uma análise legal da situação e saber se você vai contra-atacar, se você vai fugir, você sabe mais ou menos onde o cara tá pra se reposicionar. E a habilidade dele é muito ruim. A habilidade de piloto é muito ruim, mas a habilidade dele de mecha é muito boa, mas apesar de ser muito boa, ela tem várias restrições e também só funciona realmente bem com alguns mechas. Então por isso que ele está no B, porque não é uma habilidade versátil, né, como do Sirius, da Vita, da Joana também, sabe? Não é uma habilidade, vamos dizer assim, versátil como a deles, que você consegue usar basicamente em qualquer situação, você vai tirar um bom proveito disso. Dele não. Quais são as situações que você vai tirar bom proveito dele? Você pegando o high ground e pulando do alto, você pegando o mecha voador, você utilizando o trampolim, que aí você consegue chegar no high ground, não necessariamente no high ground, sabe? Mas chegar no lugar alto e estacar a habilidade dele. Que pra quem não sabe, tá vendo esse vídeo aqui a primeira vez, qual é a habilidade dele? Se eu não me engano, quando você sobe... Eu posso estar falando merda aqui, sabe? Eu realmente esqueci. Mas acho que quando você sobe, acho que é 8 metros no chão, você dá um dano a mais. E de 8 até 20 metros do solo, você tem um adicional de dano. Eu não lembro mais qual é o máximo. Mas quando você sobe mais de 20 metros, você não tem mais adicional de dano, você chega no pico máximo dele. Tá ligado? A habilidade dele funciona assim, quanto mais alto você vai, mais dano você dá. Beleza? Mais alto do solo, assim, pulando, voando, no trampolim, seja lá o que for. Então, não é uma habilidade que você pode usar com qualquer pessoa, qualquer mecha, na real. Você vai ter facilidade para usar com o Riken, a Andrômeda, a própria Aurora, sabe? Esses são os mechas que vão se beneficiar bastante disso. Dependendo da forma que você joga. O Hot Steel, tá ligado? Vai tirar também bastante proveito disso. Voando, chegando no lugar alto, sabe? Deixa eu ver outro mecha que pode se beneficiar disso sem o trampolim. Acho que só eles. Agora eu não vejo mais nenhum assim na cabeça que consegue se beneficiar bem dessa habilidade sem o trampolim. Não vem nenhum. Mas se for colocar o trampolim na partida, seja o trampolim que já tem no cenário ou o trampolim item,
muitos mechas se beneficiam disso, sabe? Um Neutron Star, se você tiver, mesmo sem core, mas se você tiver com core, acho que é o core 2 dele, que você voa, já ajuda bastante para você conseguir ficar mais tempo no alto para dar dano. O Arthur, porra, o Arthur com o trampolim do lado é muito chato, com essa habilidade dele é extremamente quebrado. O Arthur, você vai dar muito dano, você vai ficar ali no trampolim. Vários mechas, o Raven também, porque o Raven, você consegue ficar um tempo no alto, né, quando você carrega a flecha, então isso te ajuda a mirar e também a chegar, vamos dizer assim, no pico da parada e dar tiro, dependendo da sua habilidade, da altura que você tá. Você pode disparar mais de um tiro no alto, sabe? Ainda mais se você estiver usando o Core 1. Então é muito bom. Então, minha recomendação para você que quer jogar com ele, utilizando essa habilidade. Pega trampolim, usa trampolim, para você conseguir estacar a habilidade dele mais fácil, sem depender tanto de combustível, sem depender tanto de high ground, sem depender dessas coisas. Pegue trampolim. Se você não tá com trampolim, aconteceu alguma coisa na partida e você não pegou trampolim, pergunta, se você tiver em call, pergunta pra alguém, ou se não, se estiver jogando com desconhecido mesmo, pergunta no chat, pô, tem trampolim, pode me dar e tal, pá, e se você pega. Porque se você tá usando essa habilidade dele, você vai causar muito mais impacto utilizando trampolim. Beleza? Vai te ajudar muito porque você não vai ficar muito dependendo de combustível, você vai conseguir encaixar mais dano e tudo mais. Beleza? Tirando que trampolim, no geral, é um item muito forte que tem no jogo. Beleza? Então, trampolim tanto vermelho quanto o azul. O azul eu acho que talvez faça mais sentido usar com o Tonga, porque você vai ficar basicamente quicando ali sempre no mesmo lugar, você não vai ficar... Não pode, tipo assim, às vezes você acaba calculando mal e pega o trampolim e vai por causa do caralho. Isso pode acontecer, sabe? Então é por isso que ele tá no B. A habilidade dele é muito boa. Eu acho que a habilidade dele impactou bastante o jogo de uma forma geral. Um amigo meu me prestou a conta para jogar com ele. A habilidade dele eu achei bem interessante. Mas sofre dessa deficiência, vamos dizer assim. Vai a qualquer lugar, a qualquer hora que você vai conseguir usar bem. Dependendo muito do mecha, como eu falei, aqueles mechas voadores, Andrômeda, Hurricane e Aurora, você consegue utilizar essa habilidade com mais facilidade, mas ainda assim tem assim, seus pós e contras, porque você depende muito de combustível, cooldown de habilidade, essas coisas. Beleza? Então vamos só dar aqui algumas notas rápidas sobre outros pilotos que a galera às vezes me pergunta, na dúvida do porquê tá no S. No caso, o Ciro, muita gente pergunta por que eu deixei ele no S. Muita gente me pergunta também porque a Chonglin, não lembro mais o nome dela, que é piloto do Venturo, está no A. E porque o Ivan está no D. Então vamos lá. Por que o Ciro está no S? Cara, pelo basicamente o mesmo motivo de que todos os pilotos estão no TS. Só para falar aqui uma coisa. Basicamente, o meu critério para essa tier list é a mesma de mecha. Mas eu viso muito mais a versatilidade dos pilotos. Então, quanto mais versátil eu acho que o piloto quanto mais forte eu acho que é a habilidade dele, mais no alto ele tá. Vou dar um exemplo. A Serena, ela tem habilidade muito fraca. No geral, na minha opinião, ela tem uma das piores habilidades do jogo. Sabe? Tipo, a habilidade dela de mecha. Uma das piores habilidades do jogo. Mas por que ela tá no S e não tá no D? Porque a habilidade dela é extremamente quebrada se você estiver jogando com a Alborada. Se você estiver jogando com a Alborada e a piloto for a Serena, fica uma coisa muito quebrada, porque você vai ficar tipo, com muito escudo. E dependendo das techs que você estiver usando, você basicamente fica... Vou falar que você fica indestrutível, porque querendo muito forçar a barra, mas... você fica com uma sobrevida absurda demais, é absurdo demais, né? Por isso que ela tá no C, não no D, compartilhando com o Ivan, beleza? Então o Ciro, ele é muito mais versátil, porque a habilidade dele de mecha, você funciona para qualquer mecha, não funciona pro Raven, é só pro Raven que não funciona, e pro Arthur, não funciona para nenhum deles dois, sabe? Falam que funcionam pro Arthur, eu acho que não, né? Me corrijam nos comentários aqui se eu estiver errado, mas a habilidade dele não funciona com o Arthur, nem com o Raven. Com o Raven eu tenho certeza, com o Arthur eu tenho minhas dúvidas, para ser bem sincero. Se você souber disso, deixa aqui nos comentários. Mas a habilidade dele é muito versátil de mecha, porque você pode usar com qualquer um. E que a habilidade dele faz? Você recarrega mais rápido. E por que recarregar mais rápido é muito bom? Porque quando você recarrega mais rápido, automaticamente
você diminui a janela de oportunidade de tomar dano do inimigo. Imagina que, só um exemplo, você está de frente para um Firefox, trocando tiro com um Firefox. 2 Firefox trocando tiro um com o outro. Quem você acha que vai ganhar? Eu consegui causar dano mais rápido. Se tiver o Fire Rate maior, ou o Reload Rate maior, ou os dois. Entendeu? Então, vamos dizer que os dois estão iguais. O mesmo pé de igualdade, a mesma build. O que conseguir carregar mais rápido vai ganhar. Porque ele vai diminuir a janela de oportunidade e vai começar a atirar mais rápido em resposta. Então, quando você consegue carregar mais rápido, vamos dizer assim, é mais tempo que você está economizando para voltar para a luta. Então, tipo, caraca, eu tô recarregando mais rápido, então quer dizer que eu consigo voltar mais rápido para a luta. Entendeu o que eu quero dizer? Então isso é muito bom. Isso é realmente muito bom. E a habilidade dele de piloto também é muito versátil, mas é outra habilidade que eu considero que você tem que ter Big Brain. Tem que habilidade de 99 de QI, 999 mais de QI, porque você tem que saber usar na hora certa para dar mais dano, tá ligado? E outra aqui que me perguntaram, foi por que a Xiong tá no A e a Norma tá no S, se as habilidades dela são quase que as mesmas. É porque a Norma, ela não precisa de... Pra você usar a habilidade da Norma, você não precisa usar skate, você não precisa nenhum veículo, você não precisa de nada pra dar mais dano ou reduzir dano recebido. Dela você precisa. Então isso é ruim. Isso é muito ruim pra ela. Porque, vamos dizer que uma Norma e ela batem de frente. A Norma não vai precisar ter loot pra dar mais dano. Vamos dizer que as duas acabaram de cair agora, assim, na partida, uma de frente pra outra. Quem tem mais chance de ganhar a troca? A Norma. Porque ela vai dar mais dano. Aliás, ela tem dano reduzido contra pessoas do mesmo sexo. Ela vai ter dano reduzido. Enquanto a Shang Sheng só vai conseguir destacar a habilidade dela em cima de um skate. Então ela precisa de alguma coisa para ativar o bagulho dela. É uma habilidade muito boa, mas requer ativação. Beleza? Então é por isso que uma tá no S e outra tá no A, embora as habilidades delas sejam muito parecidas, né? É por isso que pra mim uma tá no S e outra tá no A. E o Ivan. Muita gente pergunta, pô, Ivan, caralho, Ivan tá no D, injustiça. Cara, a habilidade de piloto do Ivan eu não considero muito boa. Tipo, é boa e tal, mas eu acho que é boa se você quer estender a luta, tá ligado? Mas, tipo assim, modo sobrevivência, porque numa troca franca, realmente, eu acho que ele perde bastante, porque vários outros pilotos aqui, tipo o Ron e o Silver da Kun, eles ganham um escudo sempre quando batem alguém ou estão tomando dano. Então eles conseguem, vamos dizer assim, trabalhar rushando. O Ivan, ele automaticamente ele vai precisar, tipo assim, pegar um cover, alguma coisa assim, porque pode ser que a habilidade dele ativou, mas não deu tempo para ele se curar. Ele não ganha, tipo, um boost de vida rápido. Ele vai se curando ao longo do tempo. E não é muito. Então ele acaba ficando, às vezes, vulnerável nesse sentido, sabe? É uma habilidade legal, mas falta um molho. E a habilidade dele de mecha, cara, foi como eu falei no outro vídeo. Não é uma habilidade muito boa. Não é que seja ruim, ela é boa. Principalmente pro Hot Steel e pro Boreas. Por quê? Porque eles têm um shield ok, assim, tal. O Boreas tem muito menos, mas se você mexer lá nos módulos dele, fica com bastante shield. Mas eles têm bastante HP em relação à quantidade de shield que eles têm. Então a habilidade dele serve. Mas não serve só por isso, serve também por quê? Porque eles são mechas, vamos dizer assim, de ativação, sabe? Eles são, vamos dizer assim, meio casters. Eles dependem muito das habilidades dele. O Hot Shield do dash da arma secundária e o Boreas também do dash da arma secundária dele, do shield, né? E eles são muito dependentes disso. Então, você tendo mais shield, você consegue ficar mais tempo em batalha e suas habilidades vão conseguir voltar relativamente um pouco mais rápido, sabe? Então, você ficando mais tempo em combate e suas habilidades voltando mais rápido, entre aspas, vão voltar do mesmo tempo, mas como você vai ter, tipo assim, uma sobrevida de escudo, o cara não vai conseguir atacar sua vida, vai demorar mais pra ele atacar sua vida. Então, assim, o que eu quero dizer, tipo, vai ter mais tempo das suas habilidades voltarem e você vai conseguir ativar mais vezes. Mas por que eu acho que não vale tanta pena assim? Você pode usar o da Vita. Da Vita não vai te dar um shield extra, mas vai regenerar seu escudo mais rápido. Mas a diferença, vamos dizer assim, da Vita e pro Ivan é justamente essa. A Vita é para trocas mais rápidas, sabe?
Pra quem tem muito shield ou pouco shield, tanto faz, mas que quer entrar rápido na luta e sair. Que quer causar bastante dano e sair, sabe? Do Evil é uma coisa mais prolongada, tá ligado? Mas por ser uma coisa que combina melhor com mecha que tem muita vida, não encaixa pra todo mundo. E depende muito da gameplay de cada pessoa também. Porque se você estiver usando tech de roubo de vida, às vezes não vale muito a pena usar a skill do Ivan. Por exemplo, se tiver com um Hostil e tiver com Core 1, de repente seja mais vantajoso você pegar outra habilidade de mecha, sabe? Porque você vai estar com um shield menor, significa que você vai conseguir recuperar sua vida mais rápido. Porque o Core 1 do Hostil você tem regeneração de vida. Então, você vai ter, tipo assim, você vai ter menos escudo, porque você não vai estar usando a habilidade do Ivan, né, vamos supor, mas aí você coloca outra habilidade, mas você vai tomar dano na vida e vai conseguir se curar. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, tipo, a habilidade do Ivan é boa, mas, tipo assim, tem tanto porém, tem tanta coisa que pode funcionar melhor, que ele tá no D por causa disso. Entenderam o que eu quero dizer? E é isso, né? Eu já falei pra caraca, não sei nem quanto tempo esse vídeo deu, era pra ser um vídeo rapidinho, um vídeo muito longo. E só pra finalizar, ela aqui tá na tier interrogação, a Kizuna, porque, de novo, eu vou repetir nesse vídeo, ela não tem nenhuma habilidade própria, ela pode ser um mix de qualquer piloto, então você pode, vamos dizer, pegar combinações de pilotos diferentes e fazer o melhor piloto pra você, vamos dizer assim. Beleza? Então, antes de finalizar o vídeo, só quero dizer uma coisa. Uma galera me recomendou, acho que principalmente foi o Gabriel, salve Gabriel, e o Juan, de fazer tier list de piloto mais diferentes. Em vez de analisar a versatilidade deles, vamos dizer assim, analisar a habilidade de cada um separadamente, porque eu tô analisando o piloto como um todo, né? Tô analisando o piloto como um todo. Analisar as habilidades de piloto e de mecha separadamente, né? Tipo, analisar só as habilidades, tá ligado? Todas as habilidades de mecha, todas as habilidades de piloto, e fazer uma tier list com as habilidades. E a outra parada, outra tier list que eles também me proporam a fazer, foi de mecha. Foi de piloto e mecha. Tipo, a melhor combinação de piloto e mecha. Por exemplo, como eu falei, só dar um exemplo. A Serena é piloto da Alvorada, sabe? Serena e Alvorada. Em que lugar da tier elas vão ficar, sabe? Tipo, Vita e o Riquene. A habilidade da Vita pro Riquene. Onde eles ficariam nessa tier list? Entenderam? A Joana e a Andrômeda. Onde que elas ficariam nessa tier list, sabe? É isso que eles estão falando. A Lilian e o Neutron Star. Onde eles ficariam? Uma tier list que fizesse essa relação. E eu queria saber o que vocês acham dessa tier list. Eles deram a ideia, outras pessoas também, mas eu vim aqui trocar com vocês. E dependendo, eu faço essa tier list mesmo, que não tem problema nenhum, é legal. A galera parece que gosta de tier list. Então é isso. Recado dado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa minha explicação do meu ponto de vista desses pilotos. Lembrando, eu falo de todos os pilotos em outras tier lists, em outros vídeos. Então procura lá, tem uma playlist só sobre piloto e vai estar tudo lá, beleza? Então, ó, beijo, se cuidem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até no próximo vídeo. Paz. Parece que o Snorlax está saindo de trás de mim, né? Tá tipo assim com a cabecinha. Paz.